Olá, investidor, meu nome é Wagner Caetano, começamos agora o programa Na Mira do Trader. Hoje, segunda-feira, uma tarde agradável aqui em São Paulo. Daqui a pouco a temperatura cai uns 30 graus, a gente vai para 1 grau abaixo de zero. Mas por enquanto uma tarde amena, com sol, 17 horas e 2 minutos do dia 24 de junho de 2019. Eu agradeço a sua audiência. Você que está chegando agora, seja bem-vindo à Bolsa, gratuito, um presente da Top Traders para você. Não cobramos nada pelo treinamento, ele é realmente um oferecimento para quem gosta e segue o nosso trabalho, uma forma de contribuirmos com a evolução e o crescimento da renda variável no Brasil. Então, entre na Bolsa com o pé direito, pode ser a sua porta de entrada. Se você puder deixar o seu like, compartilhar o vídeo e participar na área de comentários, aqui você é muito bem-vindo, por mais simples que seja a sua dúvida, aqui você tem o nosso apoio, é acolhido, porque por mais simples que ela seja, certamente ela é a dúvida de algumas dezenas de pessoas que assistem o canal. E só evoluímos se tivermos a humildade de trocarmos ideias e aprendermos, né? O bom debate em alto nível, né, com excelentes princípios, é o que nós pregamos aqui na Top Traders. Ok, pessoal? E quem quiser ter contato comigo de manhã, nome e e-mail na home do site toptraders.com.br, se inscreve amanhã, já recebe o cenário onde eu compartilho o meu bloco de notas para o dia, aquilo que eu julgo importante, a minha visão sobre o IBOV, eu falo um pouco de política, economia e bolsas internacionais. Prezados, nós temos um cenário misto, né? A gente vê até pelo próprio EWZ ETF brasileiro negociado em Nova York, lateral na movimentação, enquanto o S&P está fechando em alta, em baixa de 0,17, Dow Jones cai, o Dow Jones sobe 0,03, Nasdaq cai 0,32, né? Então essa é a situação das bolsas norte-americanas. Falando da Europa e Ásia, nós temos aqui China em alta de 0,21 e Europa também em direções mistas, né? Inglaterra subiu 0,12, Alemanha caiu 0,53, França caiu 0,12. Então vamos aos gráficos, né? A Bolsa de Xangai, ela tem feito um movimento de alta que, mesmo que exista alguma correção no meio do caminho, eu acho que o caminho mais provável é, no mínimo, o fechamento desse gap aqui. Aberto desde 6 de maio. Né? Então ela está subindo, uma Marubozu forte, um provável gap de fuga, e assim ela vai caminhando. No caso do índice DAX, Bolsa da Alemanha, nós temos um pivô de alta rompido aqui na região de 12.230. Esse Marubozu, na minha opinião, ele não está sendo colocado em xeque, porque essa correção é na parte alta dele, então eu vejo um movimento normal, a cabeça do pivô preservada, eu não vejo nem uma mudança de rota na Bolsa da Alemanha, principal índice, né? A gente estuda o índice DAX de Frankfurt. E no caso do índice FTSE, parece que esse movimento de correção no tempo vai se repetir. O Marubozu do dia 18 é sim colocado em xeque nesse caso, ele tem a sua metade aqui agredida, pelo menos por sombras. Nós temos uma cabeça de pivô, um mercado abaixo dela, região de 7.420. Mas levemente essa inclinação me parece seguir a memória inicial e deve, mesmo que a correção insista por mais 1 ou 2 dias, levar os preços a níveis mais altos. Mesmo porque nós temos um W, o mercado está bem perto do eixo aqui, né? Talvez até o colocando sob alguma pressão, mas o movimento deve trazer o índice FTSE na máxima histórica e máxima do ano, cumprindo plenamente a figura. Ok? Antes da gente falar do fluxo, vamos falar de criptomoedas, petróleo e bolsas americanas. Então vamos lá.
Vamos lá. Bom, começar até pelo próprio Litecoin, que aqui está. Ele foi o carro-chefe dessa movimentação nas criptomoedas, né? Subiu fortemente, desenhando topos e fundos ascendentes. Então, o padrão do Litecoin tem sido se aproximar da média de 21, aí ele toca e reage. Então, acho que isso pode ocorrer de novo, vendo que ele agride um pouco abaixo dessa média e aí ele renasce e volta a subir. Pode ser uma oportunidade caso esse movimento se repita. Aí nós temos o Ethereum, sempre em American Dollar. No caso do Ether, nós tivemos no final de semana um forte movimento, né? Iniciado dia 21, 22 teve sequência. Aqui acho que é ponto, pessoal, para realizar lucro, né? Por mais que a memória compradora recente seja forte, nós temos uma estrela cadente que vai fora da banda e um candle que está contido dentro da banda de Bollinger Superior. Na minha opinião, eu venderia e colocaria o lucro da minha posição no bolso. Aí nós temos o Bitcoin Cash. A seguir, também, né, teve movimento forte no domingo. Percebam que existia uma resistência aqui, um topo marcado no dia 30 de maio a 482 dólares, né? Ele deixou uma sombra superior, deixou de novo e agora já trabalha abaixo desse patamar. É um sinal, na minha opinião, para pôr lucro no bolso, sinal de algum cansaço. A gente deve ter uma correção mesmo que tênue. E por fim, o Bitcoin. As outras são todas altcoins, o Bitcoin é a nave-mãe. No caso do Bitcoin não tem um sinal assim de cansaço e de topo, né? Mas assim, querendo ou não, é uma estrela cadente, o que nós tivemos no domingo, né? E ela foi fora da banda e agora o mercado, o ativo aqui, o Bitcoin, trabalha dentro. Então, essa distância de média eu colocaria lucro no bolso ou trabalharia com base em mínima do dia anterior. Por exemplo, hoje, se fechasse abaixo da mínima de ontem, 10.572, eu venderia. Amanhã pega a mínima de hoje, 10.560, tomo, mesmo no intraday, bateu lucro no bolso. São duas possibilidades. E falando do petróleo, Crude Oil WTI, nós temos motivos, né, para o petróleo. Por exemplo, mais dinheiro na praça é motivo para o petróleo subir. O Banco Central Europeu falou em quantitative easing. O Fed nos Estados Unidos, eles foram dovish também. Enfim, e nós temos as tensões dos Estados Unidos e Irã. Então tem um W aqui. Aquela velha história, pode corrigir e tal, mas a essência é altista. Tem um eixo rompido de forma convicta para o Marubozu, então essa é a minha leitura. Aí nós temos o Brent Crude Oil. O eixo, no caso aqui, é 6408, está um pouco acima. Eu gosto desses movimentos técnicos. Marubozu rompe, aí repousa sobre a média. Eu acho que a quantidade da alta é o caminho muito mais provável nesse momento. Ok, deixa eu ver se tem pedidos do YouTube que envolvam o Trading View. E tem Tesla, então já faço aqui e depois partimos para o broadcast. Então, aqui nós temos a Tesla, né? Aquela boa e velha empresa dos carros elétricos. Acho que dá para a gente traçar uma LTB.
e ela está numa zona de definição, né, pessoal? Se ela romper essa LTB, teríamos na Tesla o famoso algo novo. Ela tentou romper, deixou uma sombra superior, inclusive rompeu um pivô também e falhou a 223,38, só que está tentando se apoiar na média para uma nova tentativa de rompimento. Seria algo absolutamente novo, talvez marcando até uma inflexão no ativo. Uma ação que me chama bastante atenção lá fora, na verdade é mais fazendo um adendo aqui, a Bristol Myers é uma grande empresa do setor de saúde, né? Indústria farmacêutica. Houve um rompimento falso desse ponto, que é o 48,80. E aí ela deu um mega gap, mas parece formar um ombro, cabeça-ombro invertido. Então esse ativo me chama a atenção. Eu estava olhando aqui o book agora, ele me chama a atenção lá fora. Uma compra mais ousada, assim, se você olhar pelo semanal, para quem gosta de operar ativos no exterior, né? Tá tentando consolidar um fundo. Pô, a ação em setembro do ano passado valia 62, tá 4,5, então aí seria isso. E falando das bolsas americanas, nós temos o Dow Jones, né? O Dow Jones aqui é um gráfico semanal, vou colocar o diário. Então o Dow Jones ele tem essa movimentação mais complexa, né? Tá aqui na máxima histórica. O pregão de sexta-feira deixou um sinal forte de topo, que é uma estrela cadente com uma longa sombra superior, então eu acho que deve ter alguma correção, só que pode ser uma correção no tempo, puxando essa média aqui para cima, né? Aí nós temos aqui o S&P futuro, né? É um misto entre estrela cadente e arame de topo, né? Hoje um candle tímido, né? Essa média deve subir um pouco, mas talvez os preços também cedam em alguma proporção. E aí o índice Nasdaq não chegou a renovar a máxima histórica, um homem enforcado, sua mínima ainda está preservada, né? Em 7,996, média subindo, tem esse gap aberto. Tem espaço sim para alguma correção, mas lembrando, pessoal, que a memória compradora é muito, muito forte. Então falemos um pouco de fluxo, né? Eu tenho aqui no Investmax, né? Se a gente for observar, na semana passada, dia 14, na retrasada, eles estavam com vendido 50.716 e eles foram comprando, vendendo levemente, chegaram a ter colocar o pé na venda na quinta-feira, só que sexta compraram e praticamente finalizaram a semana da forma que começaram, um leve número de contratos vendidos. Porém, entretanto, todavia, se a gente estudar o mercado à vista, até o dia 18 eles estavam comprados 123.901, lembrando que chegaram a ter saldo aqui de quase 3 bi negativo em junho, né? Então, no dia 18 eles estavam com esse saldo, acho que a gente vai conseguir ver aqui pelo site da B3 os números do dia 19. Então vamos lá, faremos a nossa conta abrindo a planilha, né? Então, que compras, né? 93.687, 959 menos o saldo vendido 93 bi, 388, 832. Então, estamos falando em compras de 299 milhões,
127 mil. Então, dia 19 reforçaram um pouco mais a compra. Quer dizer, os estrangeiros estão começando a chegar. Na quarta-feira de semana passada, vimos o fluxo cambial da semana entre 10 e 14, foi bem positivo. Então, eu estava conversando com a minha equipe hoje, né? Os primeiros barcos com fluxo estrangeiro estão chegando nos portos. Ok? Então fizemos o primeiro pedido do YouTube, vamos fazer os outros. Prio 3, depois R-Log. Prio 3, PetroRio. É uma das empresas que nós temos aí na bolsa em tendência primária, secundária e terciária de alta. Esse é um gráfico semanal, remete a algo parecido até com o Mastro Bandeira. É uma ação para investidores bem pacientes. Eu não compraria, mas para quem está comprando com esse desconto atual, pode fazer algum sentido. Stop abaixo de 15,51, mas não é um papel que me empolga, sendo sincero. Aí temos R-Log. R-Log e a Cosan Logística é um caso sério, né? Tendência também primária, secundária e terciária de alta, absurda. Na verdade, assim, sendo bem correto aí no apontamento, a primária não é de alta, né? Porque se você pegar de longo prazo mesmo, ela não é de alta. Mas assim, sem dúvida, a secundária e terciária são, quer dizer, ela está em alta desde que ela fez o fundo em 2015. É uma ação, eu não gosto de comprar ação depois de um movimento de alta tão forte, a não ser numa correção exagerada, com um sinal de, por exemplo, ela vem até aqui os 16, que é uma região de topos importantes, ela penetra, deixa uma sombra superior e fecha acima da região. Aí eu poderia entrar, mas não perto das máximas, ainda mais com o sinal que nós temos hoje, que não é nada mais, nada menos que um pierce, que uma nuvem negra, né? A nuvem negra ou tempestade à vista, né? Então, nós temos aí um padrão de topo clássico, né? Então, definitivamente, eu não compraria o papel nesse patamar. E aí nós temos Gol e BRDT3 depois. Gol 4 é mais ou menos o caso de R-Log. Então, uma inclinação de médio, de curto prazo, de médio também não, é mais de curto prazo. Bem positiva, aquela história das empresas aéreas, né, terem a liberdade de serem sócias majoritárias aqui no Brasil. A queda do petróleo recente ajudou também, porque diminui o custo com combustível. Tecnicamente, para trabalhar com Gol, acho que o investidor ele pode marcar esse ponto aqui, 31,70. Ele vai lá e marca. E se houver um fechamento abaixo desse, eu acho que teríamos um stop técnico. Entrar nesses patamares eu não entraria, mas aí é uma questão de metodologia de não comprar os ativos esticados, né? E aí temos a BR Distribuidora, BRDT3, é um cenário parecido também, ação perto de máximas, né? É um gráfico bem truncado, é um papel difícil de trabalhar. Eu tenho uma outra preferência do setor. E assim, se você for se basear nesse topo do dia 28/1, a ação rateou, né? Rompeu, só que não, como diz a garotada. Porém, esse daqui ele respeitou o ativo 24,60. Então assim, para quem está comprado ou entra agora porque acredita no papel, o stop está bem claro, abaixo de 23,92. Então, podendo voltar até 21 se esse ponto for perdido, na minha interpretação, sob a minha ótica. Destaques do pregão. Eu acho que hoje vale a pena falar de Ambev e de Lojas Renner, ambas, uma fechando na máxima, outra fechando na mínima. Então vamos lá, Ambev 3. Ambev, um dia que alguém conseguir provar para mim
que é melhor investir em Ambev ao longo de um ano do que na renda fixa. E eu cheguei a operar esse papel, inclusive, em imersão, mas olha só. Eu estou falando do último ano, a gente está no fim de junho, né? Pra você ter uma ideia, pessoal, a ação está 18,30. No dia 24 de junho de 2019, se eu pegar dia 24 de junho de 2018, aqui, ó. Não teve 22 já foi para 25, mas vamos colocar o dia 25. 17,90, ela está 18,30. Né? E pagou dividendos ainda. 32 centavos, então está no 0 a 0. Dando praticamente nada, não cobre nem inflação. Aí se a gente pegar junho de 2017, dia 24, também acho que foi final de semana, pegar o dia 23, 17,34. Quer dizer, é um ativo que ela pede para renda fixa. A não ser que você seja muito fera e você compre aqui, vende aqui, aí entra vendido aqui, vende aqui. Mas para investimento, só que tem ativos melhores para fazer esse giro, na minha opinião. Então, assim, estudando tecnicamente, imagina que você operou esse V, que era um V mesmo, né? Qual que era o alvo do V? 18,54. Ela foi no alvo, 18,58. Mas essa ação, por incrível que pareça, eu acho melhor para fazer trade. Por exemplo, ó, teve um W aqui, ó, o eixo do W a 17,52 veio no alvo também. Um Mega W aqui veio no alvo também, ó, o eixo desse aqui era 16,71. Mas é uma ação que você tem que estar sempre atento, senão você acaba ficando no 0 a 0 ao longo do tempo. É a minha opinião, né? E aí temos lojas Renner, LREN 3, uma ação em tendência, essa é um caso clássico, né? Tendência primária, secundária, terciária de alta, né? Ela está ali no state of art. Eu particularmente não gosto de comprar ação assim, mas no caso de uma correção mais forte até um topo anterior, até 44, até 43, ela abre uma possibilidade sim, né? Não deve ser um ativo que mesmo comprando em correção ela dispare, sem embolse uma bolada no curto prazo, mas ela tem bons fundamentos, é uma excelente empresa, um excelente papel bem líquido, e um cenário corretivo um pouco mais exagerado pode fazer algum sentido sim. Ok? Então vamos falar da Via Varejo, que é a minha esposa que eu achei na lama jogar as trachas na sarjeta. Via Varejo, se ela romper 5,22, ela adentra um território comprador. Resistência intermediária em 5,50, depois em 5,68, mas sim, ela miraria dentro de umas 4, 5, 6 semanas, 6,16. O volume é um volume bom, mas está bem estável, né? Ela trabalha com um padrão que lembra aqui um triângulo ascendente, mas 5,22 definitivamente é o ponto a ser vencido. Ok, então falemos de ativos fixos a seguir. Petro Vale Bancos. A Petrobras deixou um gap. Esse gap foi conservado hoje. O mercado não foi abaixo de 28,04 para penetrá-lo, alguma coisa do tipo. Mas assim, abaixo de 28,04, caso exista a perda de 27,95, esse gap ele vai ser provavelmente ou total ou parcialmente preenchido, né? Mas se ela continuar trabalhando assim, a Petrobras, mesmo que corrija no tempo, ela vai puxando a média e vai abrindo espaço. Arrefeceu, né? Não teve. Seguir Banco do Brasil. Um forte sinal aqui de fundo, rompeu falsamente um topo duplo. Deixou uma estrela cadente na sexta-feira, inclusive com um gap aberto, né?
inesperada, né? Então, sinal positivo, altamente positivo para o papel, né? Por exemplo, o Brasil. É uma hipótese, é algo extremamente factível, uma hipótese concreta. Bastaria uma leve alta do mercado como um todo amanhã, o que não é descartado. Ok? A seguir falaremos do dólar, o mini dólar WDO N de navio 19. O dólar, ele não tem força para cair, mas não tem motivo para subir. Tá? Ele deve trabalhar como uma tartaruga passeando pelo bosque ou um caminhão descendo a ladeira. Abaixo de 3839 e desse ponto aqui, 3834,500, o alvo é sim o 3766. E aqui deve tocar no final dessa semana o início da outra, né? Somente um rompimento inesperado do 3839 com candle forte e tal colocaria esse rompimento aqui em xeque, essa violação de suporte, né? Então nós temos os ursos nos comandos, mas em algum momento vai repicar, talvez depois de bater esse fundo. E se nós observarmos, por exemplo, o BOVA 11, que fechou há pouco, ele vive uma situação inversa, né? Rompeu 96,86, só que a distância da média impede uma nova disparada, digamos assim. Então, é claro, você vê uma força compradora evidente, que sobrepuja os vendedores, né? Se impõe, mostra domínio. Só que você já tem alguma limitação de pessoas dispostas a comprar nesse patamar, porque ele está esticado. Então você começa a ter o desenho de uma correção, só que essa correção pode demorar alguns dias para acontecer e o mercado, inclusive, fazer um mega dia de alta numa barra de exaustão, é uma hipótese. Então, por exemplo, um fechamento abaixo da mínima de hoje, a partir de amanhã, sendo ela 97,85, seria um sinal de busca pelo menos de 96,86 ou o próprio fechamento do gap, né? São possibilidades que não podem ser descartadas. No caso do IBOV, colocando aqui na tela para o nosso estudo um gráfico diário, eu utilizaria a mesma leitura. Assim, quando você olha esse gráfico do IBOV, é praticamente aqui um padrão de 3 soldados brancos. Apesar que o candle do meio deveria ter um pouco mais de corpo e uma sombra menor. Então você fala, pô, esse é um sinal positivo, tem um bom volume. Quando você observa a distância de média, preocupa, teoricamente favorece a venda. Só que aí você observa um candle como o de hoje, ele corrige, digamos assim, apesar da alta, na parte alta do Marubozu, mostrando que a compra continua no comando. Então, de repente, marcar a mínima de hoje, 101,588, somente o fechamento abaixo dela para trazer o Ibovespa na média de 5 ou no próprio topo anterior, máxima histórica marcada em março, aos 100.440. Por fim, nós temos aí o mini índice ainda negociando. O mini índice nunca negociou a 102,790, mas veja como esse ponto é importante, né? Ele seria, entre aspas, a máxima histórica para quem usa gráfico perpétuo e contínuo. E aquela história, a média vai subindo um pouco. Se ele continuar mais ou menos assim, corrigindo no tempo, daqui a pouco essa média está protegendo 100,420, talvez em 3 dias. Existe um gap que seria alvo, sim, caso houvesse o fechamento abaixo de 102,790, mas assim, correção na parte alta de um candle de força, né? Mostrando que a memória compradora ela se sobrepõe ainda, né? E aí, observando um gráfico de 60 minutos,
Sexta-feira abriu em gap de alta e manteve esse movimento de leve alta, praticamente lateral. Hoje esse movimento se mantém, mas conservou a média de 21 como suporte. Se eu trouxer o gráfico para um tempo menor de 60 minutos, eu não estou dizendo aqui que vai cair nem subir, mas existem três fatores importantes aqui. Primeiro, bandas de Bollinger estreitas, ó, elas antecipam o movimento forte, ó, estreitou, disparou, estreitou, disparou. Então esse é um ponto, pode disparar para cima ou ter uma queda mais acentuada. Eu acho que tem um ponto aqui de suporte bem cravado, que é o 102,460. Então é um ponto que pode ser marcado e utilizado como referência. Eu explico por quê. Ele é a mínima das mínimas, né? Então eu tive aqui uma correção na 102,550. Tive uma outra correção, 102,265. Esse ponto é um ponto mais baixo. A perda dele provavelmente colocaria o mercado no cenário corretivo de 1 ou 2 dias. E tem um fantasminha aqui que parece um ombro, cabeça a ombro. Só que se ele for anulado, poderia gerar uma correria na ponta compradora também. Então são situações interessantes. E o que eu vejo também? A quebra dessa sequência de topos e fundos ascendentes. Por quê? Porque eu tive um topo mais baixo que o anterior. Eu consigo marcar que esse topo, que está sendo marcado agora, há poucos minutos, né, a máxima, ele é mais baixo que o anterior. Só que aí tem uma outra questão. Essa figura que gerou a alta entre os dias 18 e 19 é muito parecida com a que está sendo desenhada agora. É meio que o ombro, cabeça, ombro, meio disfarçado, você concorda? Ó, ombro, cabeça, ombro, é parecida com essa figura. Então isso torna o cenário complexo e desafiador. Simples assim. Só vou tentar expandir um pouco mais essa aqui. Tá vendo ali como essa... Eu vou até usar a mesma... Tá vendo como essa figura se parece com essa, ó, aqui em vermelho? Tá vendo ali? Então isso deixa não uma pulga, mas umas 4 ou 5 pulgas atrás da orelha. Então tem várias justificativas para imaginar uma queda e várias justificativas para imaginar uma nova disparada. Então é um mercado complexo, isso faz parte do jogo. Depois o nível de dificuldade cai e o mercado fica mamão com açúcar de novo. Ok? Pessoal, é isso aí. Saúde e paz a todos. Desejo uma ótima semana. Muito sucesso e prosperidade. Conto com o seu like, compartilhe o vídeo na área de comentários. Você é bem-vindo. Saúde e paz a todos. Bons estudos. Seguimos juntos porque juntos somos mais fortes, pessoal. Valeu!